Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Governo libera crédito a produtores afetados por tragédias climáticas. Usina vai transformar macaúba em combustível de avião. Exportações de ovos registram crescimento expressivo. Expo Inter atrai grande público e confirma a força do agro gaúcho. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. O projeto Semear Digital, coordenado pela Embrapa e financiado pela FAPESP, tem promovido a adoção de tecnologias inovadoras e sustentáveis em pequenas e médias propriedades rurais. O projeto é voltado à transformação digital no campo e está sendo realizado em 10 municípios brasileiros. O projeto é voltado à transformação digital no campo e está sendo realizado em 10 municípios brasileiros. A situação antes da conectividade no nosso município, aqui na minha região, que é muito dificultosa, até sinal de telefone aqui é difícil, então a gente tinha muita dificuldade na parte de comercialização, né? Hoje com a internet você consegue negociar diretamente sem ter que estar o comprador aqui na propriedade vendo a mercadoria, né? Antigamente a gente não tinha condições de ter poder emitir nota eletrônica. Hoje a gente já consegue emitir uma nota eletrônica, né? Aqui dentro do sítio mesmo, né? Então isso facilitou bastante. Aqui em São Miguel Arcanjo, nós implantamos um modelo de conectividade rural que ele se compõe de várias tecnologias complementares para atender todas as necessidades dos produtores dessa região, em diferentes tipos de serviços e aplicações. Desde telemetria, onde aí você precisa ter uma taxa de transmissão mais baixa, até a transmissão de vídeo e voz em tempo real, através do 4G e do 5G atualmente. A primeira etapa foi garantir a chegada da banda larga nas sedes dos sítios da região. Para isso, nós trouxemos duas tecnologias principais aqui. A tecnologia 4G, em diferentes faixas de frequência, de 250 MHz até 700 MHz. Então, por exemplo, através do 250, a gente conseguiu conectar o trator, né, os tratores dos produtores para a coleta de dados. E através do Wi-Fi, a gente conseguiu viabilizar a internet banda larga na sede de cada sítio, sem a necessidade da presença de uma operadora, trazendo autonomia para os produtores. Aqui nós trouxemos sensores, né, de solo, de temperatura da copa, que é para fazer o monitoramento da irrigação em tempo real. A ideia é a gente construir um modelo de índice de estresse hídrico para a videira, para ficar uma coisa bem simplificada, para que depois, quando formos trazer uma tecnologia digital para o produtor, nós consigamos mostrar para ele em que ponto dessa imagem a videira está estressada ou não. E se necessitaria irrigação ou não precisaria. Aqui a gente tem também um data logger, que é um data logger da Meter, que é onde estão os 6 sensores que estão instalados aqui, tanto de solos quanto a de planta. E a gente tem acesso aos dados do nosso escritório a cada 20 minutos, 24 horas por dia. Então é um conjunto de dados muito rico para que a gente possa fazer esse modelo para um futuro monitoramento da irrigação. Estou aqui com uma área de uvas, que é a minha principal fonte de renda, né? Uvas de mesa, uma área irrigada. Viemos assistindo palestras, trocando ideias de como a gente ia dar execução a esse projeto, né? Mostrando as nossas dificuldades do campo aqui, do dia a dia, que a parte que eu tenho aqui é irrigada, mas antes ela não era irrigada. Então, com esse projeto também vai facilitar bastante a gente ter um controle da planta, né? Fazer o desenvolvimento da planta mais adequada,
na parte de água, né, de nutrição para a planta. Esses sensores foi instalado agora no começo do ano, né? A planta ainda estava com vigor vegetativo, ainda tínhamos frutas no pé, né? Mas o que ela vai nos trazer mais resultado mesmo será essa próxima safra, né? Que ela vai começar desde o início da brotação até a colheita, acompanhando a planta, né? O desenvolvimento da planta. A expectativa é a gente corrigir pequenas falhas de umidade, né? De nutrição da planta, né? Podendo melhorar cada vez mais a parte nutricional da planta. Estamos aqui na Fazenda do Turvo, no município de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Aqui nós acabamos de instalar um experimento relacionado a um projeto que a gente tem com a FAPESP para a criação de modelos para a cultura do trigo, modelos nutricionais, modelos para doenças. E para que a gente tenha os dados necessários para aperfeiçoar esses modelos e chegar aos objetivos que a gente tem, nós montamos então um experimento aqui, constituído por uma antena e por uma estação meteorológica que mede fatores como velocidade do vento, a quantidade de chuva, umidade, diferentes variáveis que a gente usa nesses modelos para realmente prever como é que o trigo se comporta e ajudar os produtores a gerir a sua produção. Nós queremos não somente esse tipo de sensores, mas nós estamos desenvolvendo novos tipos de sensores que coletem outros tipos de dados e que nos ajudem então a criar modelos cada vez melhores para ajudar o produtor. Então aqui planto 50 alqueires de trigo, mas dependendo da época ela aumenta mais ou diminui mais a área, né? Dependendo muito da condição climática. Meus pais, meus irmãos eram mais restritos, mas eu sou mais aberto, então eu queria saber mais, fazer uma tecnologia nova. Hoje com o clima, tudo está mudando muito, mas o interesse meu mesmo é que está com nova tecnologia. A tecnologia está mudando muito rápido. O milho mesmo, 2, 3 anos já, se você plantar o mesmo milho, você não consegue colher a mesma quantidade. Está entrando muita praga nova, doença nova, né? Está entrando muita. A gente sempre espera um resultado melhor, né? Sempre visando mais produtividade, menos doença, tá? Que use menos defensivo, né? Mais biológico. O projeto Semear Digital cresceu muito no último ano. Tem tanta energia. Já passamos 140 pessoas envolvidas, com bolsistas, até os novos professores e os parceiros em várias DAT, aqui no estado de São Paulo e em outros estados também. Essa energia é perceptível, sabe? Que tem as pessoas perguntando sobre o produtor, pensando sobre os dados históricos e planejando os próximos avanços pelas tecnologias digitais. A fim de posicionar a proteína animal brasileira como importante parceiro na missão de garantir a segurança alimentar global, a BPA vem trabalhando o Road Show Internacional, iniciativa voltada à promoção do comércio agropecuário com base em regras sanitárias claras, previsíveis e alinhadas aos princípios da Organização Mundial de Saúde Animal. A BPA tem trabalhado, como sempre, muito o tema como parceiro alimentar, né? A gente, lógico, mostra aí as nossas qualidades, os nossos atributos, o Brasil como o maior exportador mundial de carne de frango, o quarto maior de suíno, mas o que a gente trabalha, o que a gente leva para o mundo todo, em todas as nossas ações, é o Brasil como parceiro na segurança alimentar de proteína animal, né? Cada vez mais a gente trabalha isso em todas as ações, feiras, nesse roadshow que a gente está trabalhando também em vários mercados. E a ideia do roadshow é a gente mais trabalhar os países que a regionalização não está já definida, né? Então a gente fez o Filipinas, a gente vai para o México na semana que vem, a gente deve ir para o Peru em setembro e talvez a África do Sul. Então são esses mercados que ainda não tem no certificado falando que nós somos regionalizados. Então a BPA vai trabalhar forte nessa regionalização para um possível, que não aconteça, mas um possível próximo caso da influenza aviária e trabalhar já também para a peste suína. Então esse é o trabalho mais assim, uma coisa mais técnica, né, para a gente definir esses acordos com estes países que não estão ainda todo documentado, oficial. E aí a gente, lógico, trabalha também essa parte da segurança alimentar. Sempre Brasil como um parceiro
para o país. A gente não quer de forma alguma atrapalhar a produção local deles ou competir. A gente quer contribuir mesmo com aquela parte que eles precisam, e o Brasil se coloca aí com toda a qualidade da produção como o principal parceiro desses países. Foi inaugurado no início deste mês, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, um centro de inovação agroindustrial. O local reúne pesquisa e tecnologia para transformar a macaúba em combustível sustentável de aviação. Uma pequena semente capaz de manter um gigante nos céus. O fruto da macaúba vai virar combustível para aviação e biodiesel, em um processo que segue padrões limpos, renováveis e sustentáveis. Por que nós somos imbatíveis? Porque produzir macaúba no Brasil é mais barato do que produzir em qualquer outra parte do mundo. E no projeto Combustível do Futuro, nós criamos mandato para o diesel verde, que é onde vai a macaúba desses 180 mil hectares que nós plantaremos aqui no norte de Minas e no sul da Bahia. Localizado em Montes Claros, o Centro de Inovação Tecnológica da Selem vai produzir em larga escala mudas de macaúba. Serão 10 milhões e meio de unidades por ano. Dos 314 milhões de reais investidos na construção do espaço, 250 milhões de reais foram financiados pelo BNDES. O regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura suspende tributos que irão viabilizar grandes projetos. Assim que implantado, será fundamental para consolidar a liderança do Brasil em energia renovável e, de forma muito especial, para permitir a atração de investimentos na economia verde. O plantio de macaúba vai ocupar uma área de 180 mil hectares de terras, formada integralmente por pastagens degradadas. 20% dessa área estará nas mãos de agricultores familiares. Agentes da cadeia agropecuária se reuniram na sede da FAESP, em São Paulo, para discutir os temas que precisam ser levados à COP30, a ser realizada em Belém, no Pará. A proposta é mostrar como o setor tem trabalhado para mitigar os efeitos das mudanças climáticas com práticas como a ILPF e o uso de bioinsumos. O evento de hoje, ele faz parte de uma série de eventos que nós vimos fazendo desde o ano passado. É o Fórum de Sustentabilidade da FAESP, que tem como foco os nossos sindicatos rurais, né, e trazendo a cada mês um tema de relevância aí para a COP30. Nesse mês em especial, nós abrimos esse evento para convidados de fora e trazendo a discussão sobre 3 temas extremamente importantes, né? Os sistemas de produção sustentável, né? Que é uma vertente importante aí para o enfrentamento dos desafios climáticos e no enfrentamento aí das mudanças climáticas que virão. E a questão da restauração da vegetação nativa dentro do imóvel rural, né, que também trará uma grande contribuição aí na mitigação das emissões. E, finalmente, nós vamos tratar do financiamento dessas políticas, né? Nós estamos trazendo aqui com foco no estado de São Paulo, que é um estado que tem uma meta ambiciosa dentro do PAC 2050, né? E que tem um agro pujante, um agro que está fazendo muito. O agro aqui do estado de São Paulo tem uma preocupação muito grande com a questão de sustentabilidade. A gente vê isso dentro da nossa estratégia climática, que é muito robusta, e com ações concretas. Então, por exemplo, a gente vem trabalhando muito dentro do eixo de energia, na parte de transição energética, de descarbonização, e a gente tem aqui no estado uma potencialidade de biometano, por exemplo, muito grande. E aí nós, na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, junto com a Secretaria de Agricultura, junto com as associações, aqui a FAESP também, a gente vem desenvolvendo o potencial para transformar em ações concretas. Então a gente já fez um estudo em que a gente tem a potencialidade de chegar a 6,4 milhões de metros cúbicos por dia, o que significa 40% do que a nossa indústria precisa. E 84% vem do setor sucroenergético.
E hoje a gente já consegue ver ações concretas em virtude de todo o planejamento que a gente vem fazendo, que o nosso governador Tarcísio de Freitas vem dando a diretriz. Por exemplo, lá em Presidente Prudente, em que no final desse ano a gente já vai ter o abastecimento de 4.000 consumidores, residências, 58 estabelecimentos com biometano vindo do setor sucroenergético, depois de uma construção de 40 quilômetros de extensão de malha para a gente conseguir colocar no grid o biometano junto com gás natural. E aí a gente já está com 6 plantas autorizadas no estado para a gente conseguir fazer colocar no grid, para a gente conseguir, no estado inteiro, ter essa escala, 310 mil metros cúbicos dia, e 7 em andamento, em que a gente já vai chegar, no final do ano que vem, a 1 milhão de metros cúbicos dia. E isso é muito representativo porque mostra uma ação concreta, baseada num planejamento muito bem feito, numa estratégia climática, que junta o agro, junta o setor com a sustentabilidade. O Brasil sempre vai ser foco na questão ambiental quando se fala de agricultura, por ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, pela extensão territorial que ocupa para a agricultura. Nem sempre isso é visto com bons olhos em outros países, né? Porque você vê geralmente os problemas, mas você não vê as soluções implementadas e muito menos os recursos muito bem utilizados que nós temos. De toda forma, o grande convencimento que deve se fazer, em termos de COP, por exemplo, é mostrar que nós temos tecnologia e temos produções sustentáveis e em desenvolvimento para que cada vez mais se aprimorem os sistemas produtivos. Então, isso é possível de ser mostrado. Hoje em dia, nós temos algumas questões de cálculo de emissão de CO2, por exemplo, para a área tropical, que nem sempre refletem a realidade. Eles distorcem um pouquinho contra nós, vamos dizer assim, como, por exemplo, na questão de pastagem, né? As pastagens bem manejadas, elas se tornam berço de armazenamento de carbono, que muitas vezes compensam as emissões geradas pelos animais, né, do metano nos bovinos. E só que isso muitas vezes também não é levado em conta. Então nós precisamos aprimorar essas metodologias e convencer, né, com dados científicos, de que nossa agricultura tem todo o potencial e já é uma realidade muitas vezes nessa questão de sustentabilidade. Em meio a um momento conturbado da economia afetando o agro brasileiro, a Expo Inter cumpriu seu papel. Realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul, ela se manteve como uma das feiras mais importantes do calendário nacional. A 48ª Expo Inter chegou ao fim com números que reforçam a grandeza da feira e consolidam Esteio como referência nacional. Durante 9 dias, o Parque de Exposições Assis Brasil recebeu, de acordo com os organizadores, mais de 1 milhão de visitantes, o maior público da história do evento, e movimentou mais de 4 bilhões em negócios. A gente está na 48ª edição do evento e eu atuei a primeira vez aqui em 2005, né? Então a gente vê aqui uma evolução, né, do Bradesco, que é algo gratificante. Evolução das pessoas, evolução de estrutura, evolução informática no processo, né? E o Bradesco, desde o nosso início aqui, né, com a agência, a gerência regional, e nós começamos depois participação aqui com o pessoal, depois tivemos aqui, né, aquelas estruturas bem otimizadas, tenda, estrutura otimizada, e agora partir para um modelo desse, né, com toda a comunicação nossa interna no parque, externa, comunicação em mídia, comunicação com vocês. Então, assim, é um processo de grande evolução e aí os negócios vêm tracionando também para a gente consolidar, né, a parte de pessoas, tecnologia, clientes, parceiros, negócios, e realmente é um momento assim que a gente está muito bom. A gente sente assim um certo otimismo, mas uma cautela, né? Então acho que o cenário econômico, então, ele inspira um pouco de cautela, né? Então quizás a gente melhore, né? Então a gente sabe das condições que o país passa por alguns momentos um tanto quanto adversos, mas o brasileiro é um povo lutador, né? E anseia pelo trabalho, então acho que vai dar tudo certo. Então o produtor, ele quer fazer os investimentos, ele está motivado, ele quer seguir, mas ele está um pouco cauteloso. E vamos esperar os próximos passos aí, mas se Deus quiser, o Brasil, o país vai se sobressair, acho que vai conseguir sair bem desses momentos um pouquinho mais turbulentos. Expo Inter já é uma feira tradicional, né, que a gente participa todos os anos, e esse ano
Está sendo um ano muito legal, né? De muito movimento mesmo, né? Surpreendente. Tô aqui desde o início, né? E o movimento do final de semana foi muito forte. Pecuaristas, veterinários, pessoal de varejo presente. Ao longo dos dias também, né? A gente nessa semana está recebendo bastante gente. Uma feira tão importante para o cenário do agronegócio, não só para o Brasil, mas também a gente aqui está com uma região muito grande, né? E a feira é sempre um saldo muito positivo. Nós temos muitos negócios aqui. A nossa casa ela é feita não só para fazer negócio, mas também para receber parceiros. Nós temos muitos revendedores que estão aqui e nos visitam diariamente para a questão de relacionamento, assim como nós temos consumidores finais. Mais uma Expo Inter, né? Acho que uma retomada aí dentro do ciclo da pecuária, de alta pecuária gaúcha aí que honra suas tradições e fortalece, né, frente a todas as adversidades. A Biogênesis vem com um projeto bastante interessante, que é a Missão Produz Mais, que está muito aliada ao conceito de trazer para o pecuarista gaúcho, para o pecuarista brasileiro e também para os outros países da América Latina, uma missão, né, de poder ajudar a envolver todos os elos da cadeia pecuária. Aqui a gente consiga atingir os índices de eficiência produtivas, né, seguindo um controle, um calendário sanitário bastante adequado. Após uma edição marcada pela reconstrução em 2024, por conta das enchentes enfrentadas no estado, esse ano não faltaram novas casas para acolher com carinho todos os visitantes. Para nós, na verdade, é um orgulho estar aqui, né, mais um ano fazendo parte desse belo evento. E esse ano a gente viu a necessidade, né, de trazer uma casa nova. Fizemos uma reforma para tentar acolher de uma maneira um pouco mais confortável os clientes. Então, assim, para nós é uma satisfação ver a casa cheia desse jeito, todos os clientes, o andar de baixo, o andar de cima. Colocamos parrilha, né, porque essa paixão pelo churrasco é algo que está muito enraizado aqui no Rio Grande do Sul. Então, para nós é um prazer estar aqui, um prazer receber os clientes, receber vocês aqui na nossa nova casa. Primeiramente, é uma grande satisfação estar aqui na Expo Inter, inaugurando a nossa casa nova, né, o nosso novo espaço. Esse ano é um stand, mas próximo ano a gente já vai ter uma casa aqui construída. Então, é claro, estar aqui na maior feira da América Latina de agronegócio, né, de pecuária, é muito importante, principalmente porque é um local onde as pessoas do Brasil vêm para cá. Além de encontrar nossos colegas, os pecuaristas gaúchos, os veterinários gaúchos, a gente encontra gente de Santa Catarina, do Paraná, colegas do Nordeste, enfim, para conhecer, do Mato Grosso também, para conhecer um pouco mais do que tem de novidade no mercado. Então essa feira é um marco, a Expo Inter é um marco para a pecuária nacional. Para nós é uma satisfação muito grande, né, estar presente aqui na feira, é um motivo de orgulho, né? A gente está inaugurando a nossa casa, né, uma casa que ficou muito acolhedora, né, que a gente fez justamente para poder receber todos esses nossos clientes, nossos parceiros aqui, para estar junto com a gente aqui na feira. E como é que vocês enxergam o mercado gaúcho para vocês? Qual a importância desse mercado e quais são os planos que vocês têm para ampliar a participação da JA aqui nessa região do país? O mercado gaúcho é um mercado muito promissor, né? Nós estamos cada vez mais fortalecendo, né, a nossa participação aqui na região, cada vez mais contratando mais pessoas, né, e deixando essa equipe cada vez mais preparada, né, para poder atender bem esse nosso pecuarista, né? Realmente um dos objetivos da JA tá mais próximo do pecuarista, né, com a equipe de campo, fazendo aquela venda consultiva, né, não só levando um medicamento, mas realmente levando uma solução, né, para esse nosso cliente, para esse nosso parceiro, e a gente acredita que esse é o motivo, né, do sucesso, do crescimento da JA. Bom, a Expo Inter é o espelho do que é a pecuária gaúcha, que é muito forte, muito importante dentro do país inteiro. Vocês, como representantes gaúchos da Matsuda, como é que vocês veem esse mercado, inclusive em termos de espaço para crescimento da Matsuda? O espaço, existem muitas possibilidades, né? Hoje, falando um pouquinho da importância do agro, né, dentro da economia gaúcha, saiu até o número oficial da feira, um levantamento que foi feito, 40% do PIB do estado, a base é o agro, né? Então, tem muita coisa para ser feita nos próximos anos, né? E já existe essa tradição
principalmente da pecuária gaúcha, né? Ela é uma pecuária com um potencial muito grande. O que nós precisamos é trazer tecnologia para dentro dessa cultura, né? Se nós conseguirmos ter uma mescla de tecnologia com cultura, a gente vai conseguir aí números muito mais expressivos para essa pecuária, que já é importante e ela ainda pode ser muito maior dentro do estado. De produtos veterinários a linhas especiais de crédito. O que não faltou durante a Mostra Gaúcha foram novidades. A gente vem trazendo grandes novidades e muitas novidades nos últimos anos. Nós temos geradores que nós trouxemos que nós não tínhamos no portfólio, motores estacionários, também com diversas aplicações que estamos trazendo e estamos aumentando o portfólio, mas no final do ano teremos novidades ainda esse ano. Motocultivadores, complemento e expansão do portfólio de produtos à bateria. Nós temos tesoura de pó da bateria, nós temos lavadora de alta pressão à bateria. Enfim, nós temos um portfólio hoje de mais de 120 produtos para os mais diversos usos. Então nós temos o mercado de construção civil, o mercado de uso doméstico, né, aquele faça você mesmo. Nós temos para o jardinagem profissional, jardinagem ocasional, o mercado florestal, que é tão importante. Então nós temos hoje uma gama para diversos mercados. O pessoal que mexe com equinocultura, o que vai encontrar de interessante aqui no stand das UETS? Perfeito, aqui no stand das UETS vai encontrar diversas tecnologias sendo apresentadas, né? Então a gente já trouxe umas tecnologias há algum tempo, uma delas é o Stable Lab, que é um dispositivo portátil, uma maquinazinha semelhante ao celular, que consegue fazer a diferenciação em 10 minutos num processo inflamatório do equino para um processo infeccioso. Então consegue saber se o equino de fato está doente e tem um processo infeccioso em 10 minutinhos. Então fazer uma interpretação longe, distante do laboratório, eu consigo aumentar a precisão para entender se o meu animal está doente, se ele pode competir ou não. Nós estamos com o nosso portfólio de materiais bem adaptados às condições aqui do Rio Grande do Sul, principalmente quando a gente pensa em frio, né? Então hoje nós temos aqui dentro do portfólio nosso aqui o AMG19 Oasis, que foi um lançamento que a Matsuda realizou o ano passado a nível nacional, e nós fizemos uma bateria de testes aqui na região sul, para ser mais específico no município de Quaraí, onde as condições de clima, solo são bem extremas, e ela apresentou um desenvolvimento muito bom, tanto quanto ao estresse hídrico e quanto ao frio. Então hoje aqui na Expo Inter nós estamos trazendo essa novidade aí, um lançamento aí que vai se adaptar muito bem para a região sul. A Ouro Fino já tem um portfólio gigantesco, super variado, mas eu sei que vocês estão com uma novidade aí durante a feira, você podia mostrar para a gente? Claro, a Ouro Fino na verdade ela é conhecida e é muito forte aqui no Rio Grande do Sul no controle de endo e de ectoparasitas, né? O carrapato é uma dor do pecuarista gaúcho, né? No Brasil todo, mas por causa das especificidades de raça, né? Então o Rio Grande do Sul é um estado que tem um desafio muito grande. Então, a Ouro Fino sempre teve um portfólio voltado, né, para o controle de ectoparasitas muito forte. Então, marcas conhecidas como Colosso FC30, Superion, Floatac. E aí, esse ano, nós trouxemos o Nexlaner, que é um produto à base de Fluralaner, 2,5%. Ele tem uma eficácia altíssima, começa a atuar em muito pouco tempo. Então, assim, 3 dias depois da aplicação do produto, uma aplicação Puron, a gente já vê os carrapatos secos, os animais limpos, por um período maior de proteção. O impacto positivo da feira também se refletiu na economia local. Só o comércio instalado no parque registrou faturamento perto de 16 milhões de reais, segundo o levantamento da Prefeitura de Esteio. A gente teve uma Expo Inter ano passado meio triste, né? Uma Expo Inter de reconstrução. E agora parece que está todo mundo mais animado. A gente viu tanta coisa nova no parque, muita gente reformando as casas, fazendo um monte de coisa, né? Qual é o clima que você está sentindo aí no contato com as pessoas durante a feira? O clima muito bom, astral muito bom. A gente vê pelo nosso time aqui também, né? Trazendo essa energia, né? Os parceiros passando negócios, os clientes vindo aqui, muitos aqui, né? Vêm tomar um café.
não só fazer negócio, mas também fazer um aperto de mão, encontrar aqui os amigos, né? Então o clima está muito bom. A feira, né, mais uma vez aqui, tem todas as suas frentes aqui, né, bem movimentadas. Então ele está muito feliz com isso. Realmente a gente fica muito feliz porque é uma região que o Bradesco tem um carinho muito grande, né, e representa muito para o banco. A safra brasileira de girassol em 2024-2025 alcançou 99,3 mil toneladas de grãos cultivados. A produtividade média foi de 1.602 quilos por hectare. Os estados de Goiás e Mato Grosso são destaques nesse cultivo, aproveitando a janela da safrinha após a soja. No cenário global, a produção estimada para 2025-2026 é de 55,1 milhões de toneladas, com destaque para a Rússia, Ucrânia e União Europeia. Os dados são do 11º levantamento da Conab. Além da beleza característica, a cultura também desempenha um papel estratégico na agricultura sustentável. O girassol é estudado como fitorremediador, ou seja, tem a capacidade de absorver metais pesados em solos contaminados. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, que leva a você dicas importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje o nosso assunto é a utilização de sementes com tecnologia. E a nossa convidada de hoje é a doutora em agronomia Viviane Cacefo, que é profissional do nosso departamento técnico e departamento de pesquisas aqui da Matsuda Matriz, localizada em Álvares Machado, interior do estado de São Paulo. Viviane, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Alessandro. Olá a todos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a qualidade das nossas sementes. Agora, para a gente entender melhor sobre o assunto, o que a gente pode considerar como tecnologia em sementes de pastagem? Sim, tecnologia em sementes de pastagem é tudo aquilo que é colocado na semente com o objetivo de melhorar a sua qualidade, a produtividade das pastagens e também a segurança no seu armazenamento. Então, como por exemplo, nós podemos citar hoje o tratamento com polímeros, aplicação de inseticida, de fungicida, de produtos biológicos e inclusive a incrustação ou revestimento, como no caso das nossas sementes Série Gold. Agora, o produtor, é claro que aquele produtor que está obtendo lucro desta atividade pecuária, por exemplo, ele deve encarar uma propriedade rural e a sua gestão como uma empresa, né? E de fato, o empresário, ele faz uma pergunta no final que é: o que eu ganho com isso, né? Qual que é o benefício prático no meu dia a dia quando eu faço esta mudança de uma semente convencional, por exemplo, para uma semente que contém esses tratamentos que você comentou. Então, em linhas gerais, para o amigo produtor que ainda não utilizou uma semente como a Série Gold, por exemplo, quais seriam os benefícios práticos para ele no dia a dia na propriedade rural? Sim, então, quando a gente fala das sementes revestidas ou sementes incrustadas, no caso da Série Gold, o produtor ele vai levar sementes de alta pureza, né? Então, esse tratamento ele vai garantir uma germinação mais uniforme, né? Maior vigor, uma melhor plantabilidade, né? Então, essas sementes elas vão protegidas com fungicida, então proteção também contra insetos, que é opcional. São sementes que vão ser livres de nematóides, além de uma questão muito importante, que é a utilização de menos sementes por hectare, né? Então, isso sem prejudicar o estabelecimento da pastagem, né? Então, justamente porque essas sementes elas levam toda essa tecnologia, ele tem essa vantagem também financeira. Tem um ponto interessante sobre esse último comentário seu, sobre a quantidade de sementes, porque
A gente sabe que numa semente convencional nós temos parte semente e parte de material inerte, né? Sim. Porém, quando a gente pensa na parte que é composta por sementes dentro da sacaria, já há uma previsão ali de perdas que ocorrem naturalmente no campo, como fungos que você comentou, sim, formigas, pássaros também, insetos de diferentes espécies, enfim. Então a gente tem uma previsão de perdas que ocorrerão, mas quando as sementes estão protegidas contra a maior parte dessas ameaças no campo, é claro que a gente pode diminuir a quantidade sem prejudicar, pelo contrário, a gente consegue melhorar essa questão de número de plantas estabelecidas por metro quadrado, certo? Exatamente, então ali a gente consegue utilizar menos sementes por hectare sem prejudicar esse estabelecimento aí da nossa pastagem. Muito bem. Agora, como que a escolha da semente influencia o trabalho do amigo produtor? Na hora de fazer a escolha, que é uma decisão importante, e o produtor gasta com várias outras coisas que são necessárias, por exemplo, análise de solo, preparo de solo, a correção desse solo e vários outros passos importantes que ele tem que dar antes de fazer o estabelecimento. Aí chega o momento de tomar a decisão pela semente, né? Que semente que eu vou utilizar? Como que essa decisão ela impacta no resultado final do estabelecimento do pasto? Sim, impacta de forma que se a gente escolhe uma semente de má qualidade, isso vai resultar numa pastagem mal formada. Isso vai impactar diretamente a produtividade e a produção do rebanho. Então, quando eu escolho sementes de boa qualidade, eu vou ter uma pastagem bem formada, eu vou antecipar a entrada desses animais, então, consequentemente, vai aumentar a minha produtividade e aí o produtor também ele pode ter uma produção maior. E aí, diminuindo o tempo, né? Então, reduzo custos produzindo mais arroba aí na minha produção. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. As exportações brasileiras de ovos totalizaram 2.129 toneladas no último mês de agosto, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal. O volume é 71,9% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Já a receita gerada chegou a 5,7 milhões de dólares, também registrando expressivo aumento em relação ao mesmo período de 2024. Se olharmos o volume exportado de janeiro a agosto acumulado, vemos que o Brasil exportou 32.300 toneladas, o que comparado ao ano passado representa um aumento de 192%. Quando olhamos para a receita, vemos que em agosto foram 5.729 dólares exportados, que representa um aumento de 90,8% quando comparado ao agosto do ano passado. No acumulado de janeiro a agosto, são 75 milhões de dólares exportados, que representa, comparado ao mesmo período do ano passado, 214% de aumento. Ao olharmos para os mercados compradores dos ovos brasileiros, vemos que os Estados Unidos, até então o maior comprador do produto brasileiro, sentem o tarifaço, a aplicação das tarifas sobre as exportações brasileiras de ovos e deixam de ser o primeiro lugar. O Japão, então, assume a liderança com um volume de 578 toneladas, agora no mês de agosto. Os Estados Unidos passam a ser o segundo colocado, mesmo com a aplicação das tarifas, a gente ainda vê os Estados Unidos com 430
39 toneladas exportadas, em segundo lugar, seguido pelo México, que é um novo entrante nesse rol dos maiores compradores do produto brasileiro, e os Emirados Árabes Unidos. As perspectivas são boas, uma vez que o Chile, um comprador tradicional de ovos brasileiro, reabriu o mercado recentemente após a crise de influenza aviária já resolvida pelo Brasil, e são esperados que os compradores chilenos voltem a comprar o produto brasileiro e venham a incrementar o volume exportado mensalmente. O governo federal destinou 300 milhões de reais para apoiar produtores de arroz na próxima safra. De acordo com a Conab, a iniciativa visa incentivar a produção, oferecer um preço de venda mais vantajoso aos agricultores e contribuir com o abastecimento alimentar. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% da produção nacional. De acordo com o levantamento divulgado recentemente pela Conab, o estado colheu 8.300.000 toneladas. Isso significa um aumento de quase 6% em relação à safra anterior. A Conab, através do seu setor de inteligência agropecuária, já o ano passado previu que nós teríamos uma grande safra de arroz, como de fato se concretizou. A colheita desse ano é acima de 12 milhões de toneladas. Para vocês saberem, é mais de 1,5 milhão e meio a mais de toneladas comparando com a safra do ano passado. Quando se tem mais oferta de produto no mercado, é a possibilidade também de baixar o preço para quem produz. E o que nós queremos é garantir preço justo, garantir renda para o produtor. Com isso, nós demos uma tranquilidade para o agricultor. Antes de ele botar semente na terra de arroz, não começou a semeadura ainda, ele vai saber que vai poder vender por um preço melhor do que o mercado vai pagar. Eu vejo que é um lançamento muito importante para o produtor, porque, como a gente sabe, a gente vai ter um estoque de passagem muito grande desse ano para o ano que vem. Então, eu acredito que o preço ano que vem ainda tem um primeiro semestre muito devagar e pouco rentável ao produtor. Então, eu vejo o FOV como uma solução para o produtor para o primeiro semestre, na questão de preço, principalmente. A produção brasileira de sorgo chegou a 5,96 milhões de toneladas na safra 2024-2025, um crescimento de quase 35% em relação ao ciclo anterior. Esse avanço vem do aumento da área plantada, além da melhoria de 23% na produtividade média nacional, que alcançou mais de 3.700 quilos por hectare. Num momento em que o mundo discute medidas mais sustentáveis na produção de alimentos, a resistência parasitária do rebanho ainda se mostra como um grande desafio aos pecuaristas. A resistência parasitária é um problema que acomete as propriedades brasileiras hoje, muitas vezes um problema oculto, porque estamos falando de vermes que estão dentro dos animais e não são visíveis ao olho nu, mas é um dreno silencioso, que vai tirar a carne dos animais, que vai produzir menos leite, que vai tirar a produtividade. Portanto, nós temos que atuar muito claramente sobre isso. A forma de fazer isso é escolher bases de medicamentos eficazes, tem que entender qual é o perfil da propriedade, aplicar esses medicamentos nos momentos oportunos do ano, entendendo o manejo estratégico e garantir que esse manejo está sendo feito. Até um ano, obrigatoriamente, tínhamos que passar os animais pelo coxo pelo menos 2 vezes por ano para manejo de vacinação obrigatória. Hoje nós temos mais flexibilidade em fazer isso, o que significa também uma responsabilidade importante para o produtor. Lembrar-se de fazer, não deixar de fazer nos momentos oportunos, dentro da sazonalidade necessária e usando medicamentos eficazes. Bom, nós estamos aí na boca da COP30 e falando muito em sustentabilidade na pecuária, isso é um grande desafio, né? Falando dessa questão que você levantou, né? O quanto isso afeta na sustentabilidade do negócio? Afeta e muito, porque quando a gente pensa que a produção de carne, a produção de leite, ela depende de insumos naturais que vão ser ingeridos pelo animal e transformados em proteína, esse animal ele precisa estar saudável, com baixa carga parasitária ou sem parasitas, sem estresse. Isso vai fazer com que essa conversão, a produção de proteína, ocorra da melhor maneira possível. Então, toda vez que esse animal ele tem essa carga ou está com a resistência, ele vai demorar mais
para ser abatido, ele vai consumir mais recursos naturais, ele vai emitir mais, é tudo na agenda contrária do que se busca. E muitas vezes busca-se alternativas para diminuir a emissão, para fazer uma série de coisas, reduzir o desmatamento, e são todas as coisas que estão aí. Só que nas nossas mãos está um controle sanitário simples e efetivo que vai deixar esse animal mais saudável, mais produtivo e que vai trazer um impacto diretamente muito positivo para toda essa agenda que a gente está discutindo. Tá? E falando das Zoetis, um player importante dentro desse processo, qual é o compromisso hoje das Zoetis com relação a essa questão? O nosso trabalho ele passa constantemente por ajudar os produtores rurais a encontrarem a melhor forma de fazer a vermifugação nas suas propriedades, conhecendo as suas particularidades, as regiões nas quais eles estão inseridos. E também pelo desenvolvimento de novas bases, novos produtos que ajudam esses produtores a enfrentar essas resistências parasitárias. Um desses exemplos é um produto que lançamos no ano passado, se chama Valcor, é um endectocida altamente eficaz, mais de 95% de eficácia, que limpa os animais e permite que esses animais expressem todo o seu potencial ao estarem livres de parasitas. Com o lançamento do Valcor e com toda a linha que a Zoetis já dispõe, já dá para se fechar um protocolo focado nisso? Sim, é possível. Nós hoje temos protocolos bem definidos para os diferentes tipos de sistemas produtivos, seja um sistema de cria-pasto, um sistema de recria, um sistema de engorda intensiva com confinamento, com diferentes produtos, diferentes momentos de manejo, e estamos à disposição dos pecuaristas e dos produtores para encontrar a melhor solução para eles. O Brasil tem ampliado suas fronteiras na exportação da nutrição animal. De acordo com o relatório Altec AgriFood Outlook 2025, o país produziu 86,6 milhões de toneladas de ração em 2024, mantendo-se entre os 3 maiores produtores globais. Nesse cenário, a personalização é o que abre portas em mercados mais exigentes, como a França e Angola, por exemplo. Em junho, o Ministério da Agricultura colocou em consulta pública portarias que visam estabelecer regras e procedimentos para a proteção e o bem-estar dos animais de produção durante o transporte. A consulta foi recebida com críticas pelo setor produtivo. Ela estabelece uma série de requisitos para a realização do transporte dos animais de produção, sem delinear critérios objetivos para as avaliações propostas. Destacamos que o maior interessado no bem-estar animal é o produtor rural, pois os animais são o seu maior patrimônio. Dessa forma, o produtor já cumpre com exigências legais relacionadas ao bem-estar animal e está disposto a estar sempre melhorando. No entanto, a minuta proposta está fora da realidade nacional e internacional, desconsiderando os diferentes níveis e perfis tecnológicos das atividades, as estruturas das propriedades rurais, a variedade de climas e a deficiente infraestrutura viária no país, tornando aí inviável o cumprimento das obrigações estabelecidas. A proposta também cria cargos desnecessários, como assistente de bem-estar, cuja função já é realizada pelo condutor, além de exigir refrigeração do caminhão para transporte dos animais, condição que na realidade em boa parte do transporte público brasileiro. Entendemos que isso resultará em aumento nos custos de transporte e, consequentemente, nos preços das proteínas animais para o consumidor final. Desta forma, foram apresentadas um total de 266 sugestões de alterações à minuta das portarias, com vista a torná-la menos burocrática e onerosa e factível para um país de dimensões continentais como o Brasil, sem prejuízo ao consumidor final. A CNA e a Frente Parlamentar da Agropecuária participaram no último dia 2 de setembro de nova reunião com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O encontro serviu para reforçar a preocupação do setor com a condução da investigação de práticas de dumping contra importações de leite em pó vindo de países do Mercosul. Nos causou preocupação o entendimento preliminar do MDIC quanto à similaridade de leite em pó e leite fluido, algo que nós entendemos claramente que precisa ser aplicada a medida antidumping, e esse questionamento, essa nova interpretação do MDIC tem um prazo, até o dia 8,
é o prazo de manifestações desse processo antidumping, que foi pedido pela Confederação Nacional da Agricultura, com as outras entidades que representam o setor leiteiro. Nós viemos aqui fazer o apelo ao ministro. Quem nos atendeu foi o secretário Márcio Rosa, que é o responsável por essa pasta, por essa área dentro do Ministério, para que haja o entendimento claro do prejuízo à concorrência desleal internacional quanto à reconstituição de leite, ao leite em pó importado e a inviabilidade que isso gera no setor e na manutenção da atividade. Nós estamos enfrentando um problema muito sério de evasão do campo, de saída da atividade, de vaca de leite indo para o gancho, indo para o abate, devido aos altos custos e a dificuldade de manutenção dentro do sistema. E se não aplicarmos essas medidas antidumping, a gente fecha as portas de qualquer possibilidade de questionar essa questão do leite neozelandês, do leite uruguaio, do leite argentino, esses que invadem o nosso mercado com um custo menor e que, infelizmente, acabam sendo utilizados principalmente pela indústria, e isso gera um prejuízo enorme para os nossos produtores. O setor do produtor de leite tem gente que cuida dele. Não é a primeira reunião, a Marúcia mesmo esteve aqui em outras reuniões, nós tivemos vários debates, né, Zé? Na CNA, na FPA, e nós não estamos para brincadeira. A gente está aqui representando um setor e nós viemos aqui para dialogar, para conversar, para colocar as nossas pautas, sim, mas nós também temos instrumentos no Poder Legislativo para trabalhar esse tema, porque só na conversa às vezes não resolve. E a gente tem conversado já há bastante tempo e não dá para deixar o produtor rural nessa enormidade que nós temos de produtor rural desguarnecidos da mão forte aqui do parlamento que cuida dele. Tem de diferente da reunião passada para essa são os números dos produtores que nós temos aqui diferente, né? Os números que os produtores saem da produção caindo, a falta de investimento. Deles, nós ouvimos a falta do prazo que foi jogado para frente para o final de setembro. Então, tudo que trouxe aqui pelos outros parlamentares, né, nós trouxemos de novo mais fundamentação, mais embasamento para que a gente possa ter propriedade e defesa que nós temos dos nossos produtores. Sem dúvida é um momento que a CNA ela é a que ajuda a trabalhar na defesa do produtor brasileiro, na defesa da nossa agricultura, e nesse momento nós estamos não apenas clamando, mas temos que perceber a obrigatoriedade do governo federal trabalhar em prol da defesa comercial, da soberania brasileira, dos produtores brasileiros, dessa cadeia tão importante que é a cadeia do leite. Afinal, como já foi comentado, são milhões de pessoas diretamente envolvidas. Então a CNA vai continuar lutando, porque ela está aí para lutar, defender os produtores brasileiros. E essa questão do antidumping é uma questão realmente de uma defesa necessária, porque é contra uma prática desleal e inaceitável e que, inclusive, a Organização Mundial do Comércio condena, e não podemos permitir ou aceitar que um governo ou uma atitude de alguém permita essa tolerância que está matando e vai matar a nossa pecuária brasileira de leite. Desde 2010, uma praga infesta a maioria dos municípios de Santa Catarina, o javali. Uma crescente e descontrolada população desses animais está atacando propriedades rurais e destruindo plantações em todas as regiões catarinenses. Além de danificar plantações, os javalis são agressivos e significam um risco às pessoas. De 2019 a 2024, foram abatidos mais de 120 mil javalis em território catarinense. E ainda assim, estima-se que existam atualmente mais de 200 mil animais espalhados por 236 municípios. Desde 2010, essa praga infesta a maioria dos municípios de Santa Catarina. A crescente e descontrolada população desses animais ataca propriedades rurais e destrói plantações em todas as regiões catarinenses e, notadamente, na Serra e no meio oeste, vem causando pesadas perdas aos produtores e criadores. Além de danificar plantações, os javalis são agressivos e significam um risco também às pessoas. Na nossa visão, é necessário preparar equipes para abate dos javalis. A maioria dos produtores não está abatendo esses animais e prefere chamar a Polícia Militar Ambiental, porque, além de uma série de requisitos e procedimentos para o abate, a tarefa é perigosa. Apenas profissionais, caçadores registrados e licenciados
pode fazer o abate desses animais. O programa Senar Serviços ESG foi reconhecido como referência de boas práticas agrícolas. A iniciativa realiza o diagnóstico e promove a implementação ou adequação de ações que valorizem práticas sustentáveis na propriedade. O que motivou o nosso produtor a entrar no programa ESG? Eu acho que foi a grande necessidade de adaptar os negócios às demandas no mercado, né? E hoje, que é muito valorizada e tem a sustentabilidade e a responsabilidade social também. Além disso, percebemos que a doação das práticas do ESG pode gerar eficiência nos processos, como reduzindo os custos, melhorando a imagem da empresa perante os consumidores e também aos investidores. Antes da consultoria, nós seguimos práticas bem tradicionais, sem nenhuma preocupação estruturada com a sustentabilidade e o impacto social. Após a consultoria, implementamos diversas ações, como construções, redução de resíduos e melhoria nas condições de trabalho para todos os funcionários. Não foi um processo muito fácil. Tivemos que organizar parte financeira, treinamento de todos os colaboradores, mas isso não só aumentou a eficiência operacional, mas também melhorou o clima organizacional e a satisfação de todos os funcionários. Com a implementação do plano de ação ESG, notamos um aumento na produtividade e na retenção de talentos. Além disso, a reputação da propriedade no mercado melhorou significativamente, atraindo novos clientes e sendo espelho para alguns produtores que valorizam a sustentabilidade. A estrutura operacional tornou-se mais transparente e alinhada com as regulamentações ambientais. Nossa expectativa é que, na medida que continuarmos a evoluir nossas práticas ESG, possamos não apenas expandir o negócio, mas também ser referência em sustentabilidade no setor. Estamos otimistas de que a nossa jornada ESG trará novos investimentos e parcerias, além de contribuir para um futuro mais sustentável e responsável. Nossa propriedade começou no ano de 84, com meu avô vindo do Paraná, e ele conseguiu construir toda a parte estrutural da fazenda, aumentou a área, e aí meu pai conseguiu modernizar toda a estrutura, colocou irrigação, armazenagem e tudo mais. E na minha geração, o que sobrou? Foi organizar a parte administrativa, né? Nisso é que encaixou assim muito bem esse plano ESG do Senar, que veio para orientar todo esse trabalho, para organizar todas aquelas ideias que a gente já tinha de colocar em prática. Só que tudo isso estava bagunçado. E o plano do Senar, ESG Senar, veio para organizar tudo isso aí, colocar tudo passo a passo, de uma forma que a gente consiga levar tudo isso de forma ordenada, né? Então, a gente conseguiu organizar, a gente está conseguindo organizar a parte administrativa, como eu falei, colocar um departamento de compra e venda, parte de recursos humanos, a parte do social, colocar todas aquelas exigências legais, colocar realmente para funcionar, parte de segurança do trabalho, parte da rotina, do cotidiano ali, que tem que ter todos aqueles cuidados com saúde e segurança do trabalhador. E a parte de governança que organiza essa parte sucessória, a parte de holding, a parte de passivos talvez que possam existir, passivos trabalhistas, passivos ambientais. A gente está conseguindo organizar tudo isso aí, né? A gente conta com ESG também, pensando daqui para frente, nessa parte de sucessão. Daqui uns dias já vai ter a 4ª geração assumindo a propriedade, assumindo a empresa, e tudo isso tem que estar muito bem organizado. A parte de produção, parte de administrativa, tem que estar tudo rodando, sem nenhuma aresta aí, para que eles possam pegar a empresa rodando e consigam melhorar ela ainda mais, né? E o ESG é indispensável para a gente
entregar a propriedade organizada. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.